Vamos lá. Eu separei aqui um corte para fazer. Esse aqui é a parte onde o pastor vai contar sobre a libertação de uma irmã, né? Que todo culto manifestava. Daí tem essa outra parte aqui, ó. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida, mas há umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Ah, mas isso não tem nada a ver, mas esse nada a ver, às vezes está dando uma grande legalidade. Então, eu vou jogar esse pra frente. Esse era lá da parte final, tá? Eu vou jogar esse pra frente, vou arrumar a proporção. Vou dar um zoomzinho aqui, porque esses silêncios aqui, que são silêncios vocais, eu preciso tirar eles. Eu preciso tirar esses silêncios daqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, corto, escondo, né? Ou corto aqui de novo e corta. Vou no meio, apaga. Aqui, mesma coisa, tem um pouco de ruído. Apaga. E aqui também a parte final. Então, como que esse trecho aqui, que é um único trecho, ficou? O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida, mas há umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Ah, mas isso não tem nada a ver, mas esse nada a ver, às vezes está dando uma grande legalidade. Então, esse é o começo do vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou extrair os vocais desse vídeo. Por quê? Porque daí eu tiro todos os ruídos, eu tiro todo o fundo musical, porque esse fundo que fica durante o culto eu posso colocar outra coisa. Então, ó, se eu puxar pra cá, é muito ruído. Então eu posso tirar eles. E aqui, ó. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida, mas há umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Ah, mas isso não tem nada. Certo? Tá, outra coisa. Agora eu preciso fazer um processo de reenquadramento dessa imagem, tá? Porque ela foi feita uma gravação padrão no 16:9. Só que para o Instagram, para o YouTube, Shorts, a gente precisa colocar em 9:16. Ou seja, é ao inverso, ele está em vertical, ele foi gravado em horizontal, a gente na hora da edição precisa deixar no vertical. Só que tem um probleminha. Como o pastor se movimenta muito, às vezes ele perde esse enquadramento. Então aqui, beleza, eu confirmei, ele vai conseguir enquadrar tudo. Agora eu vou pro próximo. Neste próximo, olha, ele não tirou o pastor do enquadramento. Nesse próximo, eu vou colocar aqui. Vamos lá. Aqui eu preciso ver se o pastor vai ficar dentro do enquadramento. Ficou, legal. Então eu posso aplicar. E aqui o mesmo processo, tá? Bacana. Ele ficou no enquadramento, eu vou aplicar. Isso aqui também é algo que eu gosto de fazer, que é o quê? Eu gosto de mascarar a introdução do vídeo, para que fique mais chamativo, faça esse efeito chamariz, né? Como que eu faço isso? Eu vou ter que fazer item a item. Então eu venho aqui em mascarar. Vou adicionar uma máscara retangular. Tá aqui, ó. Vamos lá. Deu aqui, ó. Vou adicionar essa máscara, esse retângulo. Espera aí que ele não tá liberando para poder. Vou ter que fechar o CapCut e abrir de novo, que ele tá. Vamos lá. Eu precisei reiniciar aqui a ferramenta, mas já voltou. Então, aqui, ó. Antes estava assim. Eu vou adicionar uma máscara retangular. Eu vou deixar umas bordinhas pretas e o pastor bem centralizado. Aí eu encurvo um pouco os cantos e suavizo. Eu posso até deixar um pouquinho menor. Aqui, dou uma suavizada e um arredondamento. Ele vai ficar desse tipo aqui. Copio esses atributos
Eu vou colar aqui. Só tem um detalhe muito importante na hora de colar os atributos. Eu só quero colar os atributos da máscara. Nada mais. Eu não quero o reenquadramento automático. Eu não quero nada além da máscara. Então eu posso tirar tudo. Tirar até a questão do áudio. Deixar o vídeo e o mascarar. Que é o único atributo que eu quero que ele copie e cole. Tá? Então tá aqui. Deu erro. O meu terceiro vídeo não tinha puxado o enquadramento. Enquadramento automático. 9:16. Preciso saber se você vai ficar. Às vezes ele dá umas. Vamos aplicar. Isso, agora vai dar certo. Então, de novo, eu vou copiar os atributos. Vou selecionar os dois vídeos, né? Que são vídeos diferentes ali devido ao corte. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colar os atributos. Quais atributos eu irei colar? Apenas os atributos de máscara. Nada mais do que os atributos de máscara. Não quero nada mais. Por quê? Porque o meu áudio eu já tenho pronto. Meu vídeo também. Já tá tudo certo o enquadramento dele aqui. Então, é isso aqui que eu quero. Agora eu vou adicionar um filtro para ficar algo mais chamativo. Aqui nos meus favoritos eu tenho alguns. Então, ó, esse vai ficar dessa maneira. Esse vai ficar assim. Gostei desse. Tem esse aqui também, tem diversos filtros aqui, tá? Tem esse aqui também. Possivelmente eu vou deixar esse efeito aqui de rua antiga nesses 3 primeiros. Isso aqui é só para gerar uma introdução, um chamariz. Transição. Vamos lá. Eu gosto de usar esse e esse aqui. Então eu posso botar esse efeito de transição. E agora a gente tem um começo de vídeo assim, ó. Mas é umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Ah, mas isso não tem nada a ver, mas esse nada a ver, às vezes, está dando uma grande legalidade. Uma irmã. Ele só não ficou bom aqui. Dos... Uma irmã. Uma irmã. Tá, então essa é a introdução. Ah, Amanda, mas tá cru ainda. Sim, tá cru porque ela precisa ser trabalhada em áudio. Então, se eu colocar aqui um efeito sonoro, cadê os minhas músicas? Esse aqui, ó. Coloco esse, reduzo a altura, faço um fade in aqui. Pego esses aqui e vou jogar um volume mais alto aqui do vocal. E vamos ver como que ficou. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida. Aqui eu já consigo fazer um... Por quê? Porque como eu terei as legendas, então eu posso botar aqui, eu coloco um efeito de clique. Cadê o clique mouse? Sumiu aqui agora. Bem aqui. Na tua vida. Mas E uma... transição. Assim. na tua vida. Mas é umas pontezinhas. Isso é só o começo. Aí a gente vai ter depois a parte da legenda, né? Que aí a gente coloca o vida dando esse efeito. Pá, sabe? Ó. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida. Mas é umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Aqui eu consigo colocar um wash. Então eu venho aqui. Procuro um efeito de wash. Ótimo. E um
Vamos aproximar. Talvez fique bom. Bom, esse aqui é o começo, né? Mas isso não tem nada a ver, mas esse nada a ver, às vezes, está dando uma grande legalidade. Uma irmã. Vamos lá. Eu acho que eu vou trocar esse daqui. Eu vou colocar outro no lugar. Vou colocar... Esse aqui, eu gosto desse. E ele não me dá copyright. Então, eu apago você. Isso. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida, mas há umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Mas isso não tem nada a ver, mas esse nada a ver, às vezes, está dando uma grande legalidade. Uma irmã. Ó. Então, daí aqui a gente faz um... Tem que sincronizar bem, que é o que faz a diferença no vídeo. Legal. Então agora a gente vai trabalhar nessa segunda parte aqui. Como que eu vou trabalhar nessa segunda parte? Veja bem. Nós temos aqui 5 minutos e 31 segundos aonde o pastor ele está contando a história da irmã que ela sempre manifestava. Tinha um demônio muito forte sobre a vida dela. E que ele entrava através do cigarro. Que daí ele foi lá, fez a libertação dela e ela parou de manifestar até o dado momento onde ela voltou a fumar e o demônio voltou pro corpo dela, pra vida dela, tá? Qual que é o negócio aqui? Como tem 5 minutos e 31 segundos, é muito tempo. Por ser muito tempo, a gente precisa reduzir, porque é no máximo 1 minuto e 20 que nós conseguimos trabalhar legal dentro do YouTube, dentro do Instagram. Então, o que vamos fazer aqui? Aqui nós vamos cortar. Eu vou aproveitar uma das coisas que eu tô vendo bastante, que são os silêncios, né? Ó, veja bem. Se eu corto a música, olha o tempo de silêncio que esse trecho tem. Viu? O quanto tempo tem? Olha aqui, vamos cortar. Se eu cortar aqui, ó. Aqui. Eu tenho 3 segundos a menos no meu vídeo. Então, eu vou fazer exatamente isso. Ó, eu tenho bastante silêncios aqui, ó. Eu quero fazer uma libertação. Ó, silêncio aqui, ó. Então, eu vou aproveitar esses silêncios para cortar. E outra coisa. Ele é um testemunho muito grande. Por ser grande demais, eu vou também precisar cortar algumas partes dele de maneira individual, tá? Então, eu também vou fazer isso. Eu vou remover alguma parte da história para conseguir encaixar e ele ficar mais fácil de ser digerido, porque eu tô reduzindo. Eu não vou ter ali 3 minutos de silêncio, mas eu vou ter algo meio repetitivo ali que eu consiga fazer esse corte, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos retomar aqui. Eu acho que tava com 5 minutos e alguma coisinha ali, né? Então, assim, ó. Reduzir de 5 para 2 minutos, né? Foi o máximo que eu consegui. O Shorts, o Reels, ele aguenta até 3 minutos ali. Só que não é tão recomendado mandar Reels e Shorts tão grandes por conta da entrega a novos usuários, tá? Mas vamos lá. Então, eu reduzi, eu fui fazendo os cortezinhos ali. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, nesse momento, é fazer um reenquadramento desse vídeo. Não vou fazer de 1 a 1. Ó, porque tem lugares que esse reenquadramento ele perde o pastor, ó. Ele tá travandinho assim, ó. Então vamos lá.
Ó, aqui ele já não vai dar. Então tá, esquece, vou ter que fazer um por um. Vamos lá. Como o pastor Marcos anda bastante, eu tenho que fazer quadro a quadro, tá? 16 por 9. Aqui ele vai segurar, eu posso aplicar. 16 por 9. Cadê? Aqui, ó. 16, 9. 9, 16. Então, aqui ele falhou bem no finalzinho, mas não tem problema. Aqui ele vai pegar... Segurou, legal. Normalmente quando tem pessoas atrás dele que ele trava, tá? Que ele não consegue assimilar. Ó, esse daqui já vou ter que improvisar. Vou mostrar pra vocês como que eu improviso, tá? Eu venho aqui do início, coloco ele inteiro aqui e jogo o pastor pro ladinho. Puxo aqui e vejo até onde ele vai. Aqui é o limite. Eu corto. Então, eu fiz um quadro novo. Desse quadro novo, eu puxo o pastor pro cantinho de novo. Vejo até onde ele vai. Foi. Até o fim. Então, eu precisei fazer um corte só. De novo. Então, foi só aqui que eu precisei cortar. Vamos ver esse aqui, ó. Enquadramento, 16:9. Aqui dá pra ficar. Então, a gente aplica aqui. Vamos ver esse quadro aqui. Se dá pra colocar o reenquadramento. Esse também dá pra aplicar. Esse também dá pra ficar. Eu vou ter que fazer isso, eu vou dar uma pausa aqui agora de novo, mas eu vou ter que fazer isso aqui em todo o vídeo, né? Então, ao longo desses 2 minutos, eu vou fazer take a take, por quê? Porque eu não posso tirar o pastor do enquadramento principal, ele precisa estar a todo tempo e a todo momento centralizado, tá? Muito bem, pessoal, terminei de fazer aqui a parte do reenquadramento, tá? O que eu estou fazendo agora é a parte do áudio, né? Então, eu estou extraindo os vocais. Então, eu pego uma quantidade aqui de vídeos, clico aqui em separar os vocais. Assim que são extraídos os vocais, eu vou lá e muto o restante do áudio. Por quê? Porque eu preciso tirar os ruídos e tirar o fundinho, né? Como eu disse, aquele fundo musical que toca durante a palavra. Então, vem aqui, pego, capto todo mundo e áudio. Daí eu zero, eu retiro tudo. E vou fazendo esse processo individual. Ah, Amanda, mas por que você não junta tudo? Porque o CapCut, ele não suporta. Foram vários pequenos cortes, né? Que foram feitos aqui. Então, ele tem que pegar um montante por vez, tá? Mas basicamente é isso que estamos fazendo agora. Aí depois que eu finalizar essa parte aqui, vamos possivelmente botar um efeito, igual esse efeito aqui, aqui em cima. Vamos colocar ele em toda essa extensão aqui do vídeo, tá? Algum outro, não esse necessariamente. Efeitos também de transição e todas essas coisas, a gente vai lá e coloca também. Tá bom? Bacana. Vamos lá, pessoal. Então, legal. Finalizado aqui. Vamos lá para filtros. Tem um filtro que eu gosto muito, que é essa noite gelada. Eu acho que ela fica muito boa durante os cortes, ó. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. É claro, isso é individual, é o gosto individual de cada um, mas eu gosto de colocar ele por inteiro. Então, você tem esse daqui, dá o zoom, você vem pra cá,
tá? Dá até para tirar um pouco da intensidade dele. E algo que eu estou colocando agora, tá? Que é no centro do vídeo o arroba pr.pr marcos.ima e arroba pastor Marcos, R aqui, Turkizinski. Diminui um pouquinho aqui e reduz a opacidade disso aqui. Manda, por que isso? Porque, de novo, como eu pego muita referência dos caras grandes, eu sei que os caras grandes eles estão fazendo assim. Se a gente abrir aqui o Pedro Medina, esse aqui não vai estar... esse aqui é uma das referências que eu comecei a seguir agora, tá? É a Zion Church lá de São Paulo. Então, é uma das igrejas que a gente pode puxar de referência, tá? Mas o Pedro Medina... Acho que não tá aqui. Aqui, ó. Tem alguns vídeos dele. Não sei se esse... Mas tem alguns vídeos dele que ele joga o arroba dele no centro do vídeo, para que as pessoas consigam localizar ele mais facilmente nas outras redes sociais. Tendo em vista que ele está no YouTube, no Instagram, no Facebook, a pessoa precisa encontrar ele, né? Então, tem alguns... Eu não tenho nenhum vídeo dele aqui agora na mão que esteja com esse arroba no meio, tá? Mas aqui, ó. Esse. E esse aqui também, ó. Então, são esses caras que a gente acaba pegando a referência de como fazer. Nesse caso aqui, Pastor Marcos Turkzinski e PR Pastor Marcos Ima também, tá? Falei já para vocês sobre efeito de vídeo, efeito sonoro, tá? Então, vamos ver como que ficou até o presente momento esse vídeo aqui do Pastor Marcos, tá? Tá. Esse daqui vai ter que ficar mais alto. Então, tudo que passar aqui, ó, esse pessoal todo aqui vai precisar ter um volume mais alto. Por quê? Porque o efeito sonoro aqui, ele vai aumentar. Então, olha aqui, vamos ver como que vai ficar. O som de efeito sonoro, ele não pode se sobressair à voz principal. Não só por conta do copyright, mas também por conta da dinâmica do vídeo. Se as pessoas não conseguem entender o que o palestrante ali, quem está fazendo o vídeo, está dizendo, mesmo que tenha a legenda aqui embaixo, não adianta, ele vai pular o vídeo, tá? Então, ó. Legal. Aqui, nessa parte aqui, então, eu vou colocar um efeito que se chama foco na voz. Ele não faz grandes alterações na... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vou ter que corrigir isso aqui, ó. Aqui, essa parte aqui. Que não deu altura aqui. Isso, opa. Aqui, ó. Não puxou. Ele tá com 9 dB. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todo ele aqui, toda essa extensão. Eu vou colocar como 8 dB. E ele vai nivelar. Pronto. Todo mundo aqui agora tem 8 dB de altura.
E aqui eu vou ter que reduzir um pouquinho mais. Acho que eu vou ter que deixar assim. Então, se eu fizer... Todo culto, por 8 meses. E na época tinha culto todos os dias, e todos os dias ela estava lá, todo dia manifestava. Todo dia nós mandava embora o demônio, todo dia... Ok. Filha, eu preciso fazer uma visita na tua casa. Agora a gente começa a trabalhar com efeitos sonoros, tá? É legal usar a parte da legenda para trabalhar com efeito sonoro, porque se você encaixar o efeito sonoro em cima da legenda, gera mais gatilho mental. E, de novo, fixa mais tempo a pessoa no teu vídeo, tá? Eu tenho essas legendas aqui, como as principais, né? E essas são as que eu, de fato, mais utilizo. Uma que eu tô gostando de usar bastante por agora é essa aqui. O problema é que ela dá muito erro, trava demais. Mas de legenda não tem tanto segredo não, tá? É só escolher uma boa legenda aqui. Eu acho que eu vou usar essa. E a gente bota pra gerar a legenda aqui. Daí ele vai ler o vocal e já vai puxar ali a legendinha. Ok? Então, temos aqui a legenda. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida, mas há umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Ah, mas isso não tem nada a ver. Opa. Alguma coisa ficou em atraso. Na tua vida, mas há umas... Aqui, detalhe, tá? Se eu faço isso, às vezes dá certo. Aí eu aumento só o vida. Ó. Isso. Tem legendas que dá certo. Outra coisa. Efeito. O Medina tá fazendo bastante isso. O Pedro Medina. Você vai aparecer aqui, linha única. Vamos ver lá. Aqui, ó. Linha única? Vai aparecer? Acho que não. Não é aqui. Que é um efeito de... Aqui, ó, animação. Linha única. Isso aqui, ó. Que Deus tem um grande chamado na tua vida. Mas não vai dar certo. Então a gente vai ter que deixar nenhum. Só queria colocar na palavra vida. Então vamos lá. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida. Aí o vida. Só eu. O que tem de pessoas aqui que Deus tem um grande chamado na tua vida, mas há umas... Olha lá. Aumenta um pouco o tempo. Vida. E aumenta o tamanho da fonte, mas só no vida. grande chamado na tua vida, mas há umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Ah, mas isso... Umas pontezinhas que precisam. Mas. Umas pontezinhas que precisam. Mas. Umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. tua vida, mas há umas pontezinhas que precisam ser derrubadas. Guarda tem que ser um pouquinho pra cá. Ah, mas isso não tem nada a ver, mas esse nada a ver, às vezes, está dando uma grande legalidade. Uma irmã que todo culto manifestava. Chegava ao ponto de a irmã que estava abrindo o culto, ela dizia: irmãos, se coloquem em pé, nós vamos receber o pastor Marcos agora que vai estar ministrando. O diabo não conseguia ouvir falar o pastor Marcos no microfone. Aqui eu consigo colocar um efeito.
No microfone. Falar o pastor Marcos no microfone. O diabo dava um berro no banco, manifestava as obreiras. Eita, peraí. A gente tem alguma coisa que deu errado aqui. A irmã que estava abrindo o culto, ela dizia: irmãos, se coloquem em pé, nós vamos receber o Ó, alguma coisa desincronizou entre o áudio e a imagem. Eu vou ter que arrumar isso. Aparentemente o erro foi resolvido aqui. Para que não aconteça mais, dá pra gente bloquear as duas trilhas. Então eu estou bloqueando o áudio e o vídeo. Por quê? Eu não vou mais conseguir alterar nada. Opa! Eu não vou mais conseguir alterar nada aqui. Se porventura eu quiser alterar alguma coisa, eu vou ter que fazer o desbloqueio, tá? Porque existe um misclick, né? Que é o clique em falso. Então, às vezes eu vou lá, eu dou um misclick, eu dou um clique falso, tiro alguma coisinha que acaba deixando o vídeo todo errado, tá? Então, vamos lá. A gente estava nas legendas. A gente parou na parte da vida. Não tem nada a ver. Da tua vida. Isso aí. Aqui, ó. Às vezes o problema foi aqui no ato da sincronização, ou melhor, na desincronização. Às vezes é o computador que ele não está conseguindo processar tudo, tá? Então isso daí pode impactar também. Ó, aí aqui a gente já tem que tomar cuidado para ver. Ó, parece que tá atrasado, mas eu acho que é só a placa de vídeo do computador que não aguenta. É só a placa de vídeo que não tá dando conta. Beleza. Vamos trazer aqui. Vamos colocar um efeito aqui. O diabo dava um berro no... Acho que é aqui, ó. Vai ficar bom. Um pouquinho depois. Na época tinha culto todos os dias. Por 8 meses. Todo culto expulsava na época. Libertação. Quero fazer uma libertação. Testemunho. Tua casa que sejam testemunhas do que Deus. Pessoal, por que eu coloco tanto desses efeitos virais aqui? 2 motivos, de novo. É o que vai segurar a pessoa no vídeo e segundo. Às vezes a gente está usando eu coloco aqui motivacional, o nome do áudio, né? Mas às vezes a gente está usando um áudio no fundo que ele tem o tal dos direitos autorais. Se eu, porventura, eu faço o seguinte, eu vou lá e consigo colocar os efeitos no meio do meu vídeo de tal maneira que quando eu subir o meu vídeo, ele não vai dar
o tal dos direitos autorais. Ele não vai reconhecer aquele som como direitos autorais. Por quê? Porque eu tenho outros sons inclusos nele. E são sons diferentes do som da voz. Ele vai entender que é um novo som, né? Então, por conta disso, ele também não tira a monetização, tá? Vai ficar bom isso aqui. Aqui também vai ficar bom mais um. Deixa eu encontrar um efeito. Aqui também vai ficar bom um som de... Não, esse não. Esse aqui vai ficar legal. Acho que um pouquinho depois aqui. Eu acho que esse não manifestava, mas dá pra colocar um aqui, ó. Vou liberar. Clique em cima. Modificador de voz. Sobe. Legal. Trava de novo. E manda um chua. Aqui, ó. E aqui eu mando um efeito de transição. Para isso eu preciso liberar aqui. Eu tô fazendo isso como medida de contingência, tá, pessoal? Que às vezes, como eu disse ali, dá misclick, tá todo mundo fadado a poder dar um misclick ali. Ó, vamos ver lá como é que ficou. Vamos colocar aqui. Na oração a senhora balançou? Aí a gente dá um corte aqui no meio para que aqui fique sem e aqui fique com o efeito filme vintage. Porque daí eu consigo jogar mais um efeito de imagem ali depois. Acho que é aqui que ele falou, irmã.
pouquinho pra trás. Corta, joga o filme vintage. Tá. A gente bloqueia de novo. Libera aqui. Vamos jogar. Acho que não vai precisar liberar, não. Vamos testar. Vamos tentar sem. Aqui, ó. Se eu fizer um... Eu tô com a noite gelada. Se eu jogar um... Zoom. Efeito de zoom no sujeito. Zoom. Quer ver? Acho que tá nos meus favoritos, inclusive. Aí eu vou ter que cortar aqui. E cortar aqui. Aí eu vou jogar este zoom nesse... Não, o zoom no sujeito não ficou bom por causa que não fez um bom corte. Lente zoom aqui até esse finalzinho aqui vai dar muito zoom. Tá. Ficou mais ou menos, mas ficou bom. Vamos ver num geral, rodando. Volta pra cá. Esse aqui eu acho que eu vou reduzir um pouco mais o som. Altura do volume. Tá, aqui eu coloco mais um wash. O efeito wash. Não, não é esse aqui não. Esse aqui vai ficar bom. E a gente vai finalizar aqui em um... Vamos tentar aproximar aqui para ver como é que vai ficar. Ou afastar. E aqui medir luz. É testando, pessoal. Ficou bom. Então, aqui eu posso dar um título de quebrar pontes. E meu vídeo tá pronto, tá? Deixa eu só fazer mais um teste aqui. Tá, não ficou desincronizado, é só mesmo a placa de vídeo do computador que deu uma bugadinha. Eu vou exportar aqui. Esse eu vou mandar direto pro pastor, tá? Então vou exportar. Aqui tá exportando. Depois que exportar, eu vou mandar no WhatsApp dele, tá? Em formato de arquivo para que sustente a qualidade. Porque quando a gente manda direto no formato de vídeo, ele reduz a qualidade, fica aquele vídeo meio pixelado, tá? Quando a gente manda no formato arquivo, ele não vai fazer a redução da qualidade do vídeo. Então é isso. Deixa eu dar um... Muito bem. Deixa eu puxar o meu WhatsApp para cá, que eu vou mostrar para vocês, tá? Tá gravando aqui? Tá. Então, eu clico aqui em documento. Eu vou lá onde eu salvei, que é corte rios. Esse aqui que eu acabei de fazer, que é o tal do quebrar pontes, eu abro aqui e eu vou enviar.
Aqui daí vocês enviam para mim, enviam pro pastor, isso daí é indiferente, tá? Em resumo do resumo é isso, foi só mais ou menos ali como que eu faço uma edição de vídeo, tá? Eu encontro uma boa parte e em cima dessa parte aí eu faço esse estilo de trabalho, ok? Só para vocês terem aí uma dimensão mais ou menos de como é feito. Por mim, é claro que cada pessoa vai ter a sua identidade aí na hora de realizar é, a edição, tá? Então vamos ver como é que ficou ele inteiro aí, ó. Uma irmã que todo culto manifestava. Chegava um ponto que a irmã que estava abrindo o culto, ela dizia: irmãos, se coloquem em pé, nós vamos receber o pastor Marcos agora que vai estar ministrando. O diabo não conseguia ouvir falar do pastor Marcos no microfone. O diabo dava um berro no banco, manifestava as obreiras ali lá e expulsava. Todo culto, por 8 meses. E na época tinha culto todos os dias, e todos os dias ela estava lá, todo dia manifestava. Todo dia ela mandava embora de novo. Todo dia eu preciso fazer uma visita na tua casa, se você quiser me receber. Eu quero fazer uma libertação. E nós fomos na casa dela, no dia marcado, eu disse: eu quero caminhar esse treinamento da tua casa. Você é um testemunho que Deus vai fazer isso. Não precisava nem orar, não precisava se levantar, mas não manifestava. Era algo que ela estava muito parecendo com isso. Eu comecei a entrevistar o lugar, eu falei: aprende a levantar a tua mão. Eu quero ligar. Quando eu perguntei qual era a legalidade, ele disse: então, isso ela está no tempo, mas ela não vê a hora de acabar o culto. Ele coloca o desejo dela fumar. Quando acaba, ela sai da porta para fora e ela se cigarro. O demônio falando isso para mim. Quando você expulsa o demônio, você me expulsa dela. Quando ela sai da porta para fora, o primeiro cigarro ela coloca ele. O inimigo começando na boca dela. Isso é verdade. O segundo propósito para te querer, você não quer mais claro. Ela foi lá para o você sentiu, ela amassou, jogou no mundo, pronto. Não manifestava mais. Estava dizendo. Um dia eu subi no altar, ele vai se liberar no altar, eu percebi que ela parou de suar. Depois do que você faz com esse irmão, eu chamei ela, eu vi que na oração que ela estava no céu. E é isso aí, pessoal.